Oi, meus amores, espero que estejam todos bem, morrendo de saudade, como sempre, não canso de falar isso e nunca vou cansar. Então vamos lá, nossa dica de hoje, né, é falar um pouquinho sobre racismo e injúria racial, porque são duas coisas muito parecidas e realmente há uma confusão das pessoas para poder distinguir o que é racismo e o que é injúria racial. Então, vamos falar um pouquinho disso hoje. Ao contrário do que muitos entendem, racismo e injúria racial são coisas bem distintas. São dois conceitos jurídicos que geram muitas dúvidas. Eles possuem traços muito parecidos, mas são distinguidos perante a lei. A cada dia que passa, cresce o número de vítimas que sofrem com o crime de racismo e de injúria racial, nas ruas, nos campos de futebol, nas escolas e principalmente nas redes sociais. Porque parece que rede social é terra de ninguém, né? A pessoa entra lá, posta o que quer, fala o que quer e acha que vai ficar impune. Só que não, a lei já está punindo essas pessoas que fazem essas publicações. Então, vamos conhecer e saber o que é o racismo. O racismo é a ação de discriminar todo um grupo social. Deixa eu tirar o... Opa, peraí. Deixa eu tirar o meu quadradinho aqui de cima, que eu não consigo ver o que está escrito embaixo. Racismo. Então, vamos de novo. O racismo é a ação de discriminar todo um grupo social por causa da sua raça, etnia, cor, religião ou origem. O crime de racismo está previsto na Lei 7.716 de 1989, com pena de 2 a 5 anos de reclusão e é inafiançável. A pessoa foi presa, ela não pode responder em liberdade, não tem fiança. Apuram-se mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, o Estado não depende da representação do ofendido para investigar, processar e punir os racistas. Então, a pessoa cometeu um crime de racismo, se ela for presa, ela não pode responder em liberdade, porque é um crime inafiançável, e o Ministério Público vai processar essa pessoa independentemente da vontade da vítima. O Ministério Público não vai perguntar para a vítima se ela quer ou não processar aquela pessoa, se ela quer ou não dar continuidade ao processo. É uma ação pública incondicionada, não está condicionada à vontade da vítima. O Ministério Público vai processar e tocar essa ação adiante. É uma conduta discriminatória dirigida a determinado grupo ou coletividade. Então, é um crime que é dirigido a um grupo ou a uma coletividade, e não a uma pessoa em si. Este mês, por exemplo, a primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, lá em Brasília, manteve uma condenação por crime de racismo de um homem que se autodenomina skinhead e que fez apologia ao racismo contra judeus, negros e nordestinos em página da internet. Então, vejam que o crime de racismo, apesar de ser muito falado e muito aplicado com relação aos negros, ele não é só para os negros, é para qualquer tipo de raça, etnia, deficiência.
qualquer tipo de coletividade, por exemplo, os judeus, os nordestinos, se ele falasse dos italianos, por exemplo, né, dos índios. Então, é um crime que atinge uma coletividade, um grupo, e não necessariamente só pessoas negras. A princípio, a lei foi elaborada. Esse meu quadradinho atrapalha as letras. Para regulamentar a punição de crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, conhecida como a Lei do Racismo. Então, ela foi, em 1989, ela foi criada para combater o preconceito de raça e de cor, principalmente com relação aos negros. Mas olha aí, no entanto, a lei atual acrescentou os termos etnia, religião e procedência nacional, ampliando a proteção para vários tipos de intolerância. Então, ela foi ajustada, foi acrescentado a essa lei todos os tipos de etnia, religião, procedência, opção sexual, crença, enfim, deficiência, idoso, foi acrescentado para ela abranger qualquer tipo de coletividade ou de grupo. Porque é inadmissível, né? Esse preconceito essa agressão, não tem outra palavra, a um grupo ou a uma pessoa em decorrência da raça, da cor, da etnia, da religião, da opção sexual. É inadmissível. O intuito dessa norma é preservar os objetivos fundamentais descritos na Constituição Federal, de promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nós temos que respeitar uns aos outros como seres humanos, não importa de onde viemos e as nossas opções. A lei enquadra uma série de situações como crime de racismo. Por exemplo, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial. Nós vimos esses dias, semana passada, se eu não me engano, o que aconteceu na loja Zara, né? Aquela loja de roupa. Uma senhora negra entrou na loja, não, uma senhora não, era uma jovem, entrou na loja e o gerente imediatamente veio abordá-la e pediu para ela se retirar da loja, né? Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais, obrigando essas pessoas a entrarem pela área de serviço, elevadores ou escadas de acesso, negar ou obstar emprego em empresa privada, entre outros crimes, né? Qualquer crime que tenha um preconceito contra essa pessoa, ou esse grupo, né? Consiste em praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Agora vamos ver o que é injúria. Então, vocês viram que racismo é um preconceito racial, de etnia, de procedência, de sexo, de religião, dirigida a um grupo, a uma coletividade, ok? Então, agora nós vamos ver o que é injúria racial. A injúria é considerada injúria racial a ofensa feita a uma determinada pessoa, com referência à sua raça, etnia, cor, religião ou origem. Olha aí a diferença. Racismo é dirigido a uma coletividade, a um grupo, e a injúria racial é dirigido a uma pessoa, especificamente a uma pessoa. A injúria racial está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal,
que estabelece a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, vejam que o racismo é um crime muito mais grave, porque a pena é de 2 a 5 anos, inafiançável. Já a injúria racial, a pena é de 1 a 3 anos, e uma multazinha, uma cesta básica, prestação de serviços, regime aberto, é um pouco mais brando, né? Injuriar seria ofender a dignidade ou o decoro utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Olha nós aí. Então, se uma pessoa nos ofender porque somos idosos, chamar, essa idosa caduca, idosa babaca, ou se temos alguma deficiência, nós podemos nos dirigir à delegacia, fazer o boletim de ocorrência e processar essa pessoa por injúria racial. Olha que legal. Então, vocês estão vendo que não é só com relação à cor, à raça. A lei expandiu para qualquer tipo de discriminação. Em geral, o crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas, referente à raça ou cor, com a intenção de ofender a honra da vítima, ou a situação, né? De etnia, religião, idosa, portadora de deficiência. Nesse caso, a ação depende da representação da vítima, que pode iniciar o processo por ela mesma através de um boletim de ocorrência. Então, nós vimos que lá no crime de racismo, a ação, ela é conduzida, ela é aberta, vamos dizer assim, para não usar termo técnico, né? Pelo Ministério Público, e ele toca adiante sem que haja representação de ninguém. Já aqui na injúria racial, por ser um crime pessoal, atinge não uma coletividade, atinge uma pessoa, então essa pessoa vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, e quando esse boletim de ocorrência chegar no fórum, ele vai ser chamado pelo Ministério Público, que vai perguntar, você quer dar continuidade à ação, que é a representação, ou não? Você quer tirar a ação e aí vai ser arquivado. Olha só, além da ação penal, a injúria racial pode suscitar, pode dar margem, né, a um processo civil e cabe indenização. O injuriado pode pedir indenização por danos morais e que deverá ser julgado como uma nova ação, dessa vez na vara civil e não na criminal. Então, você sofreu uma ofensa por injúria racial, foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência, fez a representação, a ação penal está correndo. Mas isso não impede que você entre também na vara civil com uma ação de indenização por danos morais pela ofensa, né? Pelo dano emocional, pela dor, pelo machucado emocional que você sofreu. Olha lá, propiciar à vítima uma compensação pelo mal sofrido e também com a finalidade de evitar que condutas dessa natureza se repitam. Porque uma pessoa, ela só aprende a ter respeito, a respeitar outra pessoa na dor ou no bolso, né? Já que ela não fez isso por amor. Infelizmente, vemos com muita frequência a diferença que há na abordagem dos indivíduos negros por policiais. Inclusive, não só aqui no Brasil, né? Lá fora também. Recentemente, presenciamos a morte de um negro na porta de um supermercado pelos seguranças do local. Não vou lembrar o nome do mercado, nem o local, mas vocês devem se lembrar disso, né? Que ele foi espancado e a perna do segurança sufocando ele até a morte na porta do supermercado.
E até mesmo nos países como os Estados Unidos, vemos quase que diariamente abordagens e crimes desse tipo. Porém, neste país, nos Estados Unidos, não há ainda a lei regulatória como aqui no Brasil. Meus queridos, esse era o recadinho que eu queria dar a vocês hoje, aproveitando que semana que vem vamos comemorar o Dia da Consciência Negra, né? Ano passado eu já dei uma aula sobre isso. Espero que eu tenha passado esse recadinho para vocês da diferença entre racismo e injúria racial. E se vocês sofrerem algum tipo de injúria racial, por favor, usem os seus direitos e façam essa pessoa ter respeito por nós, ter respeito por qualquer ser humano, independentemente da escolha e das opções dele. Ok? Beijo a todos, fiquem com Deus e até muito breve.